A guerra avança com força total, e os efeitos se multiplicam em todas as frentes. Enquanto a Rússia exibe seu poderio militar em exercícios, a realidade no campo de batalha conta outra história. Cada manobra propagandística esconde um revés estratégico. A desmilitarização do agressor não é mais uma promessa, é um fato concreto que se desenrola a cada dia. E a Europa, por sua vez, fecha as portas. Mais um país anuncia restrições rígidas nos vistos, enquanto outros tentam, sem sucesso, imitar o fracassado exemplo nepalês de controle das redes sociais. A cena geopolítica se transforma, novos atores emergem, e antigos aliados se distanciam. As notícias mais urgentes e exclusivas estão aqui, com análise precisa e antecedência sobre os acontecimentos na Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e além. Informação que chega antes e faz mais sentido do que em qualquer outro lugar. O que está acontecendo nos trilhos russos não é acidente, é guerra. Não são apenas depósitos de combustível em chamas, é uma ofensiva silenciosa que paralisa as linhas férreas vitais do inimigo. Na rota entre Pskov e São Petersburgo, um trem descarrilou após uma explosão, com 15 vagões-tanque incendiados. Pouco depois, outra composição saiu dos trilhos na mesma região. Coincidência? O serviço de inteligência ucraniano deixa claro, não. Essas vias são artérias logísticas essenciais para abastecer as tropas russas nos frontes de Kharkiv e Sumi. Cada trecho destruído é um golpe na capacidade de Moscou de sustentar suas operações ofensivas, forçando-os a recuar ou a improvisar soluções precárias. Mas as operações não param por aí. Outra ação coordenada entre a inteligência ucraniana e forças especiais interrompeu o tráfego ferroviário na rota Oriol-Kursk. O alvo: um posto estratégico. Resultado: 3 guardas russos eliminados. Enquanto a Rússia se exibe com mísseis Iskander na região de Kaliningrado, seu arsenal é sistematicamente desmontado. O Ministério da Defesa russo anunciou, com pompa, o lançamento de um míssil hipersônico Zircon durante exercícios no Mar de Barents, um sucesso monitorado em tempo real, segundo eles. Ironias à parte, esse mesmo míssil, tão propagandeado por Putin como uma arma invencível capaz de atingir alvos a mais de 1.000 km a 9 vezes a velocidade do som, já foi usado contra a Ucrânia. Em 21 de agosto, um Zircon atingiu Sumi, lançado a partir da Crimeia ocupada. A diferença é que, dessa vez, a exibição foi para a plateia internacional. Enquanto a Rússia gasta milhões em demonstrações de força, a Ucrânia age. Um grupo de operações especiais localizou e destruiu um sistema antiaéreo Buk, avaliado entre 40 e 50 milhões de dólares. O vídeo da operação, divulgado pela inteligência ucraniana, mostra o ataque preciso perto de Alexandrovka, em território temporariamente ocupado de Zaporizhzhia. A mensagem é clara: a desmilitarização das defesas russas avança, e as consequências são absurdas. Fontes na indústria de defesa turca revelaram que Moscou, em um gesto de desespero, tentou recuperar os sistemas S-400 vendidos à Turquia anos atrás, os mesmos que foram motivo de tanto orgulho para o Kremlin. Agora, a conta chegou. O cerco à Rússia se aperta também nas fronteiras. Após a Espanha, a Alemanha endurece as regras para concessão de vistos Schengen e nacionais a cidadãos russos. O governo alemão justifica a medida como resposta aos riscos de segurança elevados decorrentes da invasão da Ucrânia. Quem não tiver um motivo comprovado para viajar deve se preparar para processos mais longos e rigorosos. Os números não mentem. Em 2024, a Alemanha emitiu 17 mil vistos para russos, 90% a menos do que em 2019. Enquanto isso, o consulado espanhol em Moscou simplesmente parou de receber novos pedidos, sem explicações ou previsão de retorno. A Espanha, aliás, foi o segundo maior emissor de vistos para russos no ano passado, atrás apenas de Itália e França. Não por acaso, Berlim já sinalizou que o 19º pacote de sanções da UE incluirá mais restrições a viajantes russos. Na Geórgia, a deriva autoritária acelera. Líderes da oposição são presos sob acusações fabricadas. Desta vez, a vítima foi Livan Kabeishvili, do Movimento Nacional Unificado, detido sob a alegação de prometer suborno a agentes públicos, na verdade, uma recompensa anunciada publicamente a policiais que se recusassem a reprimir protestos e divulgassem informações sigilosas do regime. Kabeishvili havia convocado uma revolução pacífica para 4 de outubro, data das eleições municipais boicotadas pela oposição. O governo, enquanto isso, intensifica a repressão a jornalistas independentes e ativistas, em meio a protestos massivos contra o abandono do caminho europeu.
A mensagem é clara: quem ousa questionar paga o preço. E você, que acompanha essas informações, faz a diferença. Cada compartilhamento, cada comentário pensado, cada visualização até o final amplifica a verdade para milhares de pessoas que ainda não a conhecem. Sua participação não é apenas um clique, é um ato de resistência contra a desinformação. Obrigado por estar aqui, por não fechar os olhos. Porque a história não é escrita só por quem detém o poder, mas por quem se recusa a ficar em silêncio. Enquanto isso, a Turquia avança em sua própria versão de controle digital. Um novo projeto de lei proíbe menores de 16 anos de acessar redes sociais, sob o pretexto de proteger as crianças de conteúdos nocivos. Na prática, isso isola a juventude das plataformas globais, em um momento em que líderes oposicionistas são presos em massa. Coincidência? O regime de Erdogan sabe que a censura começa com os mais jovens. No Nepal, a tentativa de impor restrições semelhantes a toda a população terminou em revolta. O primeiro-ministro foi obrigado a renunciar e fugir do país, enquanto as ruas gritavam por mudança. A lição está dada: quando um governo tenta calar a voz do povo, a reação é inevitável. E a história, mais uma vez, se repete. Não sou uma líder por acaso. Fui obrigada a assumir essa responsabilidade. Palavras que soam como um sopro de ar fresco em um mundo onde o poder é cada vez mais concentrado nas mãos de homens que se apegam a ele como a um trono eterno. Sushila Karki tinha apenas 73 anos quando ocupou o cargo, a mesma idade que Putin e Xi Jinping têm hoje, e bem menos que Trump. Mas sua declaração foi surpreendente: minha idade não me permite ficar aqui para sempre. Fomos chamados para servir, não para nos perpetuar no poder. Estamos aqui há apenas 6 meses. Cumpriremos nossas tarefas, entregaremos o cargo a novos ministros e ao parlamento, e partiremos. Uma promessa quase revolucionária em tempos de ditadores vitalícios e líderes que tratam nações como feudos pessoais. E então surge a pergunta inevitável: será que é possível governar assim? Enquanto a Ucrânia responde com ações. A direção principal de inteligência ucraniana transformou o território do agressor em um campo de batalha invisível. Não bastassem as sabotagens nas ferrovias e a destruição do caro complexo Buguma, um ataque preciso atingiu um alvo estratégico, a MRX Chemicals, em Gubacha, nos Urais, 1.600 quilômetros distante da fronteira ucraniana. Um golpe cerceador no coração do complexo militar industrial russo. O segundo maior produtor de síntese orgânica do país, responsável por carbamida, urotropina, metanol e os ingredientes que alimentam as bombas de Putin. Fontes locais confirmam: equipamentos-chave foram destruídos. A guerra não se limita mais às trincheiras, ela agora é travada nos laboratórios e nas linhas de produção do inimigo. Enquanto isso, a Coreia do Norte volta a ameaçar o Sul, mas desta vez com um roteiro inusitado. Kim Jong-un recuou para as sombras e deixou sua irmã, Kim Yo-jong, assumir o microfone. Vice-diretora do Departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, ela não poupou palavras: a demonstração insensata de força dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, manobras militares provocativas ao redor de nossa república, terá consequências desastrosas para eles. Uma advertência que soa como eco de décadas passadas, mas com um detalhe revelador: será que a dinastia Kim está preparando uma sucessora? A imprensa ocidental especula que, devido à frágil saúde de Kim Jong-un, o regime pode estar moldando uma mulher para o trono, não sua filha de 12 anos, como se rumorejou, mas uma figura já inserida no aparato de poder, com voz e autoridade. A Coreia do Norte pode estar prestes a quebrar sua própria tradição patriarcal, não por progresso, mas por pura necessidade de sobrevivência. Na Romênia, o ministro da Defesa justificou por que caças F-16 não abateram um drone russo que violou o espaço aéreo do país, voava muito baixo. Em dado momento, deixou nosso território e retornou à Ucrânia. Um incidente que se repete. Na Polônia, alarmes soaram, jatos decolaram, mas tudo não passou de um falso positivo: os radares confundiram drones com fenômenos meteorológicos. No entanto, o verdadeiro perigo para Varsóvia não vem apenas dos céus, mas das redes. O primeiro-ministro Donald Tusk alertou em suas redes: cresce uma onda de sentimentos pró-russos e antipatia pela Ucrânia, alimentada pelo Kremlin e amplificada por medos reais. Um teste de fogo para a classe política polonesa: ou resistem à maré, ou serão arrastados por ela. E o pior,
Depois que dezenas de drones russos adentraram o território polonês, milhares de comentários nas redes insinuaram que os aparelhos eram, na verdade, ucranianos, mais uma cortina de fumaça na guerra da desinformação. Agradeço por acompanhar até aqui. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento é um grito contra o silêncio imposto. Precisamos ser mais. Precisamos ser ouvidos. Deixo-vos com um desejo, que este seja um dia de clareza, de ação e de coragem. Até a próxima e que as notícias que chegarem sejam tão boas quanto a nossa determinação em lutar por elas. Música